Então nós estamos falando sobre o panorama, passamos o primeiro e agora entramos no segundo. São livros de sabedoria. E lembra qual que foi o livro da semana passada? O livro de Jó, né? Baita sofrimento na vida de Jó, né? Se tem os personagens da Bíblia e alguém te pergunta qual você quer ser, duvido você dizer assim, eu quero ser igual a Jó. Ninguém deseja isso, né? Desejamos ter a fé de Jó, aprender como Jó, mas é uma experiência incrível. E também hoje, nós iremos olhar para o livro de Salmos. E pensa, são 150 capítulos. Nós não iremos passar um por um, tá? Porque também não daria tempo. Mas a ideia hoje é nós olharmos para o panorama do livro de Salmo e olhar algumas evidências, vamos ver algumas curiosidades, mas também como esse livro é essencial para a vida cristã. Por isso, eu queria começar perguntando e fazendo você refletir um pouquinho, qual a relevância do livro de Salmo para a vida cristã? Pensa um pouquinho. O livro de Salmo, provavelmente você já leu algumas passagens, não sei se você já leu todo, mas qual que é a relevância, qual que é a importância desse livro para a vida cristã? E aí você agora pensa um pouquinho e você tenta expressar agora o que você pensou. Os atributos de Deus de uma forma muito clara. As aflições da alma. Eu sei que está de manhã e a gente vai caminhando, aí no decorrer, quando a gente for acordando, a gente vai pensar melhor, tá? Mas o livro de Salmo é rico, nós vamos ver que ele tem variados assuntos. Olha, por exemplo, aqui eu coloquei alguns pontos da relevância desse livro. Primeiro, ele nos ensina sobre uma vida piedosa. O livro de Salmo, ele vai servir para nos ajudar no nosso relacionamento com Deus de uma maneira profunda e autêntica, expressando nossos sentimentos mais íntimos. Sabe aquele momento que você está passando e do qual você nem consegue encontrar palavras para orar? Às vezes um salmo vai responder a sua angústia e o seu sentimento. Então ele nos ajuda a desenvolver uma vida piedosa. Não é à toa que no decorrer dos anos da igreja, o livro de Salmo tem sido utilizado como devocionais diários. Muitas pessoas fazem isso, existem livros. Então, um ponto é que a relevância dele é nos ajudar em uma vida piedosa, uma vida devocional diante do Senhor. Não só isso, mas ele também nos orienta enquanto vida. As suas sábias instruções e perspectivas oferecem orientação prática para enfrentar os desafios da vida cristã. Nós vamos ver que existem N desafios apresentados no livro de Salmo. E ele não é um conto de fadas. Vamos ver pessoas lamentando e inclusive questionando: Deus, o Senhor me abandonou, onde é que o Senhor está? Então ele nos orienta em momentos decisivos da nossa vida, mas também ele é um testemunho de fé. O livro de Salmo é um rico tesouro de testemunho de fé, que inspiram e fortalecem nossa própria jornada espiritual, nossa vida com Deus. Então nós vamos ver várias orações de homens que tiveram experiências com o Senhor, e isso serve para nós como testemunhos de fé. Testemunho de fé. Então ele nos ajuda numa vida piedosa, nos orienta sobre decisões e comportamentos da nossa vida, e ele também enriquece a nossa fé com testemunho de pessoas. Dentro desse livro, alguns temas, né, e a natureza. Então a estrutura do livro de Salmo, como ele foi organizado, abrange uma variedade ampla de forma literária. Por exemplo, ele inclui poemas, hinos, orações e lamentações. É diferente, por exemplo, quando pegamos o livro de Reis, que é uma narrativa histórica e caminha todo por uma narrativa histórica, contando histórias. O livro de Salmo não. Tem salmo que são poemas, outros que são hinos, outros que são orações e outros que são lamentações. Então a sua estrutura ela é diversificada. Você não pode olhar para Salmo e dizer assim: esse livro é simplesmente um livro de oração.
Não. Tem músicas também. Às vezes você vai pegar lá no início do salmo, está assim, para o regente da orquestra. Então é um salmo escrito para ser cantado. Então a sua estrutura é diversificada. E os seus temas são abrangentes. Eles abordam temas como louvor, adoração, lamento, confiança, justiça, soberania de Deus, e a gente poderia acrescentar outros. São vários e vários temas. Mas uma coisa que fica evidente é a sua linguagem poética e simbólica dos salmos. Transmite uma profunda verdade espiritual e maneiras emocionalmente memoráveis. Nós vamos ver que a poesia daquele tempo é diferente da nossa. Por exemplo, abra aí a sua Bíblia, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, no Salmo 113. Salmo 113. Abriu? Agora olha aqui. Como é a poesia no nosso dia? Pensa uma poesia. Geralmente a última palavra tem que rimar. Sabe quando aquelas pessoas que cantam, né, o zoão, né? Porque é muito mais fácil rimar com ão, né? Então, amigão, tudo bonzão. Então a gente rima usando a sonoridade da última palavra. Naquela época, não. Olha, por exemplo, o versículo 7. Olha se parece uma rima ou não. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo. Rimou? Para a gente não. Mas naquela época existia uma maneira de poesia chamada paralelismo. O que isso quer dizer? É a mesma expressão usada de duas maneiras. Olhe, ele levanta o pobre do pó. E seguindo ele diz o quê? E tira o necessitado do monte de lixo. É a mesma coisa, é a mesma ideia. E isso era uma maneira deles escreverem poesia. Escreviam uma ideia e depois reforçavam essa ideia com outras palavras. Então você percebe que é diferente a nossa maneira de pensar poesia com a maneira deles pensarem poesia. Então, só para vocês verem que existe uma linguagem poética que não é tão simples de identificar, porque não é comum para nós. Nós não escrevemos poesia dessa maneira mais. Mas o Salmo 113 expressa, e nos outros também você vai ver que muitos salmos seguem essa mesma expressão de paralelismo. Então, só para a gente saber um pouquinho da natureza do salmo. A sua estrutura ela é diversificada, tem temas abrangentes, e ele tem uma linguagem poética da qual é diferente da nossa. E como é que esse livro foi organizado, então? Olha lá, ele foi organizado e dividido, por mais que a gente tenha um livro só na Bíblia, ele é dividido em 5 livros. Como eu já falei, temas variados e autores variados. Nós vamos ver melhor. Por exemplo, aqui. Olha como é dividido os livros de Salmo. Primeiro, o livro 1 é do Salmo 1 até o Salmo de número 41. E olha que interessante, esses salmos eles vão tratar de maneira geral sobre o pecado do homem e a consequência disso em toda a criação. Então, o livro 1 de Salmo é dividido com essa perspectiva de mostrar o pecado do homem e a consequência desse pecado para toda a criação. Olha o livro 2, do Salmo 42 ao 72. Ele trata de Êxodo, a salvação do homem e a sua libertação. Ele faz menção ao nome de Deus como Elohim e Yahvé, dizendo que o Senhor é a sua providência. O livro 3 faz nos lembrar do tabernáculo, da santidade, da grandeza da lei e infinita bondade do Senhor, que é do 73 até o 89. Já o livro de número 4, o nome mais destacado é o Senhor Yahvé, aponta para números, fala dos perigos e da proteção de Deus na peregrinação do deserto. E por fim, o livro 5, do 107 até o 150, aponta para Deuteronômio, por engrandecer a palavra de Deus, a lei e o louvor. E a base central desse último livro é o Salmo de número 119. Eu pergunto, o que isso parece? O quê? O Pentateuco. Então, alguns vão dizer
que ao serem escritos salmos, a tradição vai dizer que quem organizou assim, ajudou, foi o profeta Esdras, mas não se sabe ao certo. Mas eles organizaram pensando no Pentateuco também. Então, eles pegaram, olha, vamos falar sobre o pecado do homem e a consequência, sobre o êxodo, tabernáculo, o nome do Senhor nessa peregrinação, e também um apontamento para a palavra do Senhor. Então, por isso que em algumas Bíblias, por exemplo, quando você pega o Salmo 50 e 41, está escrito, livro 2 de Salmo. Então, não sei se na sua Bíblia tem isso, mas você pode conferir e ver, por exemplo, no 41 ou no 72. Algumas Bíblias têm essa divisão. Olha aí se na sua tem. Tem? Algumas Bíblias têm, outras não têm. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4 e livro 5. E não é errado não ter, tá? Mas é só para a gente entender, esse é o esboço do livro de Salmo. Olha os seus autores. Davi, número de Salmo, Davi escreveu 73 salmos. E está aqui um pouquinho do que ele escreveu. Asaf, 12 salmos. Os filhos de Coré, 10. Salomão, Moisés, Emã, Etã. E nós temos alguns salmos que a sua autoria é desconhecida. Como assim? Pelo contexto não dá para saber. O salmista não fez descrições a si mesmo ou experiências que nos ajudariam a entender quem era. Então, a sua autoria é desconhecida. Não sabemos quem escreveu, mas sabemos que foi inspirado por Deus. Pode ter sido Davi? Pode. Pode ter sido Asaf? Pode. Mas o contexto histórico e o salmo em si não nos dá base para afirmar que esses são os autores. Então, nós temos uma variedade de escritores, de autores. E olha o que Martim Lutero vai dizer então. Diz que o livro de Salmo é como uma pequena Bíblia e o sumário do Antigo Testamento. Percebe? É um resumo ali do que acontece no Pentateuco e um sumário também, mostrando para nós. É por isso que Lutero usa essa famosa frase. Olhando para o Saltério, para o livro de Salmo, é como se nós estivéssemos com um sumário daquilo que já aconteceu no Pentateuco. Nós temos também, dentro do livro de Salmos, uma variedade. E vamos olhar alguns tipos dele. Por exemplo, Salmo de louvor e adoração. Também chamados salmos de entronização. Esses salmos apresentam uma poesia, cujo tema principal é exaltar e louvar ao Senhor. Nesse tipo de salmo, o governo soberano de Deus é enfatizado, e Deus é louvado pelo que Ele é, especialmente pela revelação dos seus atributos. Alguns exemplos desses salmos são o Salmo 8, 24, 29, 33, 47 e 48. Por exemplo, abra aí na sua Bíblia o Salmo 47. Tá pegando. Volta aí para mim, por favor. Aí. Eu ainda estou me acostumando com isso aqui, tá? A gente estava acostumado. Mas olha, o Salmo 47. Como é a descrição que tem aí em cima do seu salmo? Antes do salmo. Ao mestre de canto. Não, um salmo para ser cantado. E como é que iniciam? Batam palmas, todos os povos, aclamem a Deus com voz de júbilo. É o seu convite do salmista. Aí nós poderíamos perguntar, mas por que eu vou bater palma para o Senhor? Porque todos os povos têm que adorar a Deus. No versículo 2 ele começa a falar agora de um dos atributos de Deus. Olha como ele começa. Pois o Senhor é o quê? Altíssimo, tremendo, é o grande rei de toda a terra. É Ele submete os povos, as nações debaixo dos seus pés. E o salmista vai decorrer sobre quem Deus é. Então nós temos vários salmos de louvor que entronizam os atributos do Senhor, convidando o seu povo a adorar a Deus. Mas temos também os salmos de lamento. Os salmos de lamento normalmente expressam a necessidade pelo socorro de Deus diante de uma determinada circunstância. Os salmos de lamento podem trazer tanto uma lamentação individual quanto coletiva. E nesse tipo de salmo, o salmista derrama suas inquietudes perante o Senhor.
Nos salmos de lamento, o salmista externa as aflições da vida. Alguns salmos de lamento são 12, 25, 39. Tem um aqui que eu não coloquei, mas abra aí, já está no 48, 42. Nós vamos ver um exemplo desse salmo de lamento. E que às vezes nós usamos com tanta frequência, né? Podemos usar. Salmo 42, o salmista começa falando do seu desejo por Deus. Como a coça anseia por água, assim ele deseja o Senhor. Mas olha o versículo 3. Esse homem que deseja Deus, que ama o Senhor, assim está sedento por Deus, logo no versículo 3 ele se derrama diante do Senhor. O que é que diz? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? E agora ele começa lamentando, dizendo a expressão aqui que ele está chorando dia e noite. E tem pessoas à sua volta olhando para o seu choro, para o seu lamento, ajudam ele? Não, pelo contrário, chega e diz assim, tá, e cadê o seu Deus aí para ajudar você nesse problema? É por isso que o salmista, no versículo 5, tem a famosa frase, olha que diz, por que você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Percebe que esse é um salmo para nos ajudar em momentos de lamentações, em momentos que as lágrimas escorrem pelo rosto e que talvez a nossa alma esteja também abatida. Então, nós temos salmos também de lamento. Temos também alguns salmos de ações de graça, e neles são expressada gratidão pelas bênçãos divinas. Nesse tipo de salmo, o salmista geralmente agradece ao Senhor por a sua provisão e por tê-lo escutado o seu lamento. São exemplos desse salmo, 18, 66, e aqui eu quero chamar a sua atenção. Perceba que nós temos salmos de louvor e adoração, e nós adoramos a Deus por quem Ele é. Mas também nós temos salmos de ações de graça, e adoramos a Deus pelo que Ele faz. E aí nós podemos ver, por exemplo, um erro, uma música que tem, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele... Não, nós adoramos pelo que Ele faz, e adoramos também pelo que Ele é. Expressamos gratidão ao Senhor pelos seus feitos, ao lembrarmos dos seus feitos, pelos seus feitos na nossa vida, adoramos ao Senhor também, tanto por quem Ele é, mas também pelas obras da sua mão. É por isso que temos salmos de ações de graças, é por isso que a igreja, por exemplo, faz culto de ações de graça, para louvar ao Senhor pelos seus feitos. Temos os salmos de romagem, são salmos de peregrinação, que instruem os fiéis quanto às circunstâncias, a consciência de buscar o Senhor, e ao mesmo tempo preparam uma disposição apropriada para a adoração. Os salmos de romagem são famosos, porque é no Salmo 120 até o 134, e aí você pode ler depois, e você vai ver que é nesse tempo de peregrinação do povo de Deus. Temos também os salmos reais, são aqueles que falam principalmente da realeza de Deus. E embora também tratem da realeza, por exemplo, do rei humano, que age como representante de Deus no governo do seu povo. Em outras palavras, os salmos reais focalizam tanto o governo universal de Deus, quanto o governo mediador da casa de Davi. Então vamos ver esse paralelo, né? Mostrando Davi como rei, mas também apontando para um reinado futuro, um reinado duradouro. Temos também os salmos sapienciais. Sapienciais, vocês sabem já, né? São salmos de sabedoria, que trazem instrução quanto à vontade do Senhor para a vida humana. Isso quer dizer que os salmos sapienciais fornecem orientações práticas para a nossa vida. E um tema marcante nos salmos é o contraste entre os justos e ímpios, e alguns exemplos de salmos sapienciais são 1, 37. Então, por exemplo, lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não senta na roda dos escarnecedores, que não pratica, e ele vai mostrar o contraste. Mas, antes, medita na lei do Senhor, dia e noite. Então, está nos orientando. O que é que precisamos fazer? Meditar na lei do Senhor, dia e noite. Agora chegou o que a gente gosta, tá? Esses imprecatórios aqui é o que a gente mais usa, né, não? Vamos ver o que ele é.
São aqueles que invocam a ira e o castigo de Deus, o castigo divino sobre os inimigos de Deus e do seu povo. Por isso, esse tipo de salmo é conhecido por registrar certas maldições, à medida que o salmista suplica pela vindicação dos justos e clama para que Deus castigue os ímpios. E alguns desses salmos são esses. Então é aquele salmo quando você está com raiva do irmão. Estou brincando, tá? Mas esses salmos são expressados, o salmista clamando por justiça. E aí, você pode perguntar, tá, mas eu não posso orar para Deus castigar? Você pode usar o princípio. Qual que é o princípio? O salmista está clamando por justiça. Isso você pode fazer. Clamar a Deus para que Ele exerça justiça. Mas lembre-se, Deus exercendo justiça, isso pode afetar quem? A você. Então cuidado, tá? Você diz assim, Deus, faz justiça. Você está no meio, Ele vai fazer justiça. Então, nós podemos pegar o princípio e aplicar. Então, esses são alguns tipos de salmos que temos na Bíblia, como vimos, né? Salmos de louvor, salmos de lamento, salmos de ações de graças, de romagem, que é o tempo da peregrinação, salmos que falam da realeza, tanto de Davi quanto de Deus, salmos de sabedoria e alguns salmos clamando a Deus por justiça. Mas vocês vão ver que aqui o salmista, ele pede para Deus evaporar as pessoas, em últimas palavras. Deus, leva da terra aqui, ó. Mas como eu falei, pegue o princípio, tá, irmão? Se o irmão te fez alguma coisa, você vai pedir perdão ou perdoar e vai orar para Deus fazer justiça, mas vai se reconciliar, tá? Com o irmão em Cristo. Esses são alguns tipos de salmo. Mas o livro de Salmo, como eu falei, ele é tão rico, e nós vamos ver que esses salmos são expressados em experiências pessoais. Pense, se você fosse escrever salmo sobre as suas experiências, vocês teriam talvez salmos de ações de graça, sim? Salmos de lamento? Quem não? Imprecatório? Também, né? Algum está lá, umas orações não respondidas do Senhor, né? Que as pessoas ainda estão por aqui. Ainda bem que o Senhor não atende, né? Quando a gente diz, leva a Ele, Deus, o Senhor não atende. Mas temos as nossas experiências poderiam também resultar em salmos, não para ir para a Bíblia, tá? Já está fechada, mas como experiências pessoais. E algumas delas, no livro de Salmos, são passadas pelas suas crises. Vamos ver, por exemplo, a vida de Davi. E nós vamos ver o quê? Primeiro, o livro de Salmos nos revela um lado humano de vários heróis da fé. E o que é que ele vai nos revelar? Seus medos, suas falhas morais, suas imitações e desespero de cada um dos problemas de sua vida. Então olha que interessante. Davi, o grande rei Davi, do qual é aclamado pelo seu povo. Os salmos vão nos expressar momentos de medo, de falhas morais. E esse salmista, ele vivia um paradoxo, ele cria em Deus, e ao mesmo tempo eles tinham medo de Deus. Olha, por exemplo, o salmo de número... Vamos ver primeiro o salmo de número 23. Geralmente a gente deixa esse aberto para proteger a casa, né? Qual que é o outro que deixa? Não, irmão, que é isso? Brincadeira, tá? Mas é um salmo bastante conhecido, Salmo 23. E olha, que interessante. Vamos ver, tentar imaginar a emoção desse salmista. O que ele está sentindo baseado nas suas palavras. E a gente pode imaginar até o tom da sua voz. Ele está com raiva? Não. Está com angústia? Qual seria o tom, mais ou menos? Leveza? Confiança? Então ele está confiante no Senhor. É alguém que está acreditando em Deus. E por isso ele escreve, o Senhor é o meu pastor. E de nada eu terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E aí ele discorre, descrevendo sobre a bondade do Senhor, a misericórdia, que mesmo em momentos difíceis o Senhor vai estar com ele. Perceba, esse homem está crendo em Deus, acreditando no Senhor, com confiança no Senhor. Mas vamos olha, volta agora para o Salmo 22. Eu pergunto a você, qual é a expressão agora do salmista?
Qual é o seu sentimento? Desespero, angústia, inquietação, dúvida. O tom da voz dele muda, talvez lamentando, chorando. Olha, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me responde. Também de noite, porém não tenho sossego. Eu pergunto, o que é que aconteceu? De um lado, temos o mesmo salmista clamando a Deus, sofrendo. Isso aqui não é do dia para o outro, tá? Tem um intervalo de tempo. Mas do outro temos alguém tão alegre, constante, adorando a Deus pela sua bondade, a sua misericórdia. Percebe esse paradoxo? E deixa eu perguntar, isso faz sentido ou não? Nós somos assim ou não? Somos. Tem dia que a gente acorda e uau, olha o céu que Deus fez. Tem dia que esse sol está... Deus poderia mandar uma nuvem agora e tampar esse sol aqui e ficar... Percebe? E há momentos também de lamento, porque Deus não escuta a minha oração. Eu clamo dia e noite e Deus não me escuta, mas há momentos que, olha, eu orei ontem, Deus já respondeu hoje, então, o Senhor é o meu pastor. Percebe? Passamos também por momentos de crises, desse paradoxo de momentos crer em Deus, mas em outros momentos ter medo, angústia. E isso é belo nos Salmos, porque expressam a realidade da vida. Ninguém acorda todo dia desejando a Deus. Ninguém está todo momento adorando e orando ao Senhor. Não. E olha esse Davi, que tem essa crise, olha o que ele fez. Davi foi quem mais enfrentou essas adversidades. Ele enfrentou o leão, lembra? O urso, o gigante Golias, e no entanto, vemos sua outra face. Ansioso, inseguro, chorão, e às vezes pecaminoso e cruel. Então o grande Davi, o herói dos povos, por vezes foi ansioso, inseguro, chorão, pecaminoso e outras vezes cruel. Eu coloquei uma frasezinha, talvez alguns se lembrem aí, né? No divã com Davi. Então vamos ver. Deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 6, olhando ainda para essa crise e essa realidade que os Salmos traz sobre a vida comum, sobre a nossa vida. Davi enfrentou diversas depressões, momentos difíceis da vida, e aqui se retrata esse quadro. Olha o Salmo de número 6, Davi expressando, e vamos tentar imaginar o seu sentimento, o seu momento, tá? Olha, por exemplo, ele diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. No versículo 2 ele vai dizer: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto o quê? Debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Então, quem tem dor no osso aqui? Não levanta a mão não, que só entregar que chegou a idade da crocância, né? Onde estala tudo ali. Mas eu já estou nessa idade também, costa, braço, tudo dói. Mas Davi está dizendo que ele se sente desamparado por Deus, que ele está debilitado a tal ponto de literalmente os seus ossos estarem doendo, dos seus ossos estarem fracos, abalados. Olha o versículo 3, desculpa. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Percebe? Ele está, vamos dizer ali, talvez com artrite, doendo os ossos, e a alma dele também está perturbada. Ele tem um questionamento: até quando Deus vai deixar ele dessa maneira? E aí olha o versículo 6. Estou cansado de tanto gemer todas as noites, faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Imagine isso. Imagine essa cena. Dor nos ossos, uma profunda angústia dentro de si, com questionamentos do porquê Deus não atende. E ele diz que ele chora tanto, a tal ponto do quê? De alagar.
é uma expressão poética, mas dizer que ele não para de chorar. Percebe Davi enfrentando isso? E às vezes a gente olha para o grande Davi, aquele que derrotou o leão, o urso, o Golias, e a gente não consegue imaginar que ele, Davi, o homem segundo o coração de Deus, passou por isso. Passou. E ele descreve aqui um momento da sua vida de profunda angústia. E em uma das suas crises, Davi chegou a se comparar a um homem que está atolado como água até o pescoço. Não foi só essa crise, mas teve outras. Você já imaginou um homem que está atolado com água até aqui? A água subindo, momento desesperador. Davi descreve que ele está assim. Tantas crises acarretaram a pior delas, a crise espiritual de Davi, na qual o rei se sentia abandonado pelo Senhor, a ponto de questioná-lo. Abra aí o Salmo 13. Então, olha, esse homem que amava a Deus, que teve relacionamentos profundos com o Senhor, que viveu experiências com Deus, chega em um momento de muita crise espiritual. E olha o que ele diz no Salmo 13. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exultará sobre mim? Percebe aí o questionamento dele? Isso aqui é interessante, porque em momentos de crise espiritual, de profunda tristeza, às vezes somos ensinados que não podemos questionar a Deus, porque Deus é soberano. E se a gente questionar, Ele vai vir fulminar-nos. Uhum. Uhum. Essa é a outra parte. A gente vai chegar lá. Mas olha, o que esses salmos nos ensinam, há momentos e espaço para questionamentos. Onde a nossa fé é abalada, circunstâncias da vida nos abalam, e mesmo sabendo que Deus é soberano, a Bíblia nos instrui que podemos sim. Por que isso, Senhor? Até quando, ó Deus? Olha para mim. Isso não isenta o fato de Deus ser soberano. Pelo contrário, temos exemplos como Davi nos ensinando que em momentos podemos sim, em lamento, em pranto, chegar diante do Senhor e questionar a Deus. Irmãos, isso não vai tornar Deus menos Deus. Isso não vai afetar de maneira nenhuma a soberania de Deus. Mas é graça do Senhor permitir que eu e você questione do porquê não entendemos, do porquê a dor no coração, do porquê as circunstâncias da vida. E é isso que Davi também, não só nesses salmos, mas tantos outros salmos, vai nos ensinar sobre a vida cristã. A fé, ela não consiste na anulação das tribulações, pois essas devem nos fortalecer. E não tenha medo de em momentos que você chegar diante do Senhor, em profunda crise espiritual, e talvez usar esse salmo como oração. Até quando, Senhor? O Senhor não olha para mim, o Senhor não me escuta. Então, há algo belo nos salmos, que eles expressam a vida real, a realidade da vida das pessoas, os sentimentos reais. E fala se não é verdade. Sabemos que Deus é soberano, sim ou não? Mas o fato de circunstâncias adversas acontecer, geram inquietações ou não? Sim. A dor que temos, por exemplo, no luto, nos momentos difíceis, é a mesma dor, profunda ou não, de outras pessoas? É às vezes pior, porque a gente sabe que Deus poderia reverter aquilo. E a gente se pergunta, por que Deus não fez? Eu não sei a resposta, mas o que eu estou dizendo é que há espaço para diante de Deus, levarmos nossos questionamentos mais profundos, e em lamento clamarmos a Ele. Percebe? O livro de Salmos é uma afronta contra aquela visão triunfalista.
Deus é o Senhor e se você falar alguma coisa com Ele, você vai ser fulminado. Não, irmãos. Deus sendo Deus e Senhor de todos, Ele permite que pessoas assim como eu levem nossos questionamentos, dificuldades, momentos de crise diante dEle, assim como Davi fez em vários salmos, não só nesse, mas em vários salmos. Então os salmos, eles nos ensinam sobre essa realidade da vida. O que eu faço quimioterapia, eu tive relacionamento com várias pessoas e essas pessoas foram curadas. E eu não fui curada. Então, muitas vezes eu perguntei para Deus, né? Por que eu não fui curada, né? Mas eu entendo que todos esses anos Deus tem me sustentado, tem me dado graça, tem me dado a oportunidade de fazer meu tratamento, eu tenho estado bem. Mas já passou isso no meu coração, entendeu? Porque essa é a vida real, irmãos. E é belo isso. Isso é belo, o Senhor permitir que cheguemos até Ele, com questionamentos e dúvidas. Vamos ver que esses salmos, eles passam por alguns temas centrais, dos quais vimos, né? Eles expressam, de maneira geral, nosso relacionamento com Deus, confiança, intimidade com o Criador, experiências humanas, como sofrimento, arrependimento, gratidão e esperança são profundamente abordados também nos Salmos. Mas também questões da vida, orientação como justiça, liderança e propósito. Em suma, o livro de Salmos vai tratar sobre a nossa vida de maneira geral. Dores e alegrias, questionamentos e respostas dadas pelo Senhor, momentos de direção, percebe? Os salmos são ricos para a nossa vida. Olha, por exemplo, o que esse homem, Atanásio, falou. Qualquer que seja a sua necessidade ou problema particular, seja ele qual for, desse próprio livro, Salmo, você consegue selecionar um conjunto de palavras que se enquadre ao seu caso, de modo que você aprende a remediar seu mal. Seja qual for o problema que você estiver enfrentando, o livro de Salmo vai te orientar, seja em lamento, em alegria, em ações de graça ou em desespero. Seja qual for o seu problema particular, esse livro vai te encorajar, te dar expressões de orações, momentos que você vai poder orar o livro de Salmo, cantar o livro de Salmo, usar, e nós vamos ver como podemos usar. Então é isso que Atanásio está dizendo, esse livro serve para todas as esferas da nossa vida. Deixa eu passar aqui, esse aqui. Olha, por exemplo, o que esse teólogo falou. De manhã, os salmos 3, 5, 16, 22 e 144. De noite, os salmos 4, 127 e 141. Implorando por misericórdia depois de ter cometido pecado. Os salmos 51 e 103. Na doença e em período de dura provação. Os salmos 6, 13, 88, 90, 91, 137 e 146. Quando o crente for restaurado, o Salmo 30 e 32. No dia de santo repouso semanal, o Salmo 19, 92 e 95. Em tempos de alegria, os Salmos 80, 98, 107 e 136. E 145. Antes do sermão, os Salmos 1, 2, 147. E a primeira e a quinta parte do Salmo 119. Depois do sermão, qualquer salmo relaciona-mo com o principal argumento do sermão. Na ceia do Senhor, Salmo 22, 23, 103, 111 e 116. Para inspirar consolo e tranquilidade espiritual, os Salmos 15, 19, 25, 46, 67, 112 e 116. Depois do mal praticado e da vergonha recebida, os Salmos 42, 69, 70, 140, 145, 10. Esse homem escreve esse livro chamado A Prática da Piedade,
onde ele vai mostrando o seu relacionamento com Deus. E em parte desse livro, ele descreve que uma das suas rotinas, isso inclui a vida dele, percebe? Manhã, noite, em momentos específicos. Esse aqui é esse Lewis Bailey, é um puritano muito antigo, e ele vai descrever essa experiência que ele tinha com o livro de Salmo, selecionando alguns para momentos específicos da sua vida. Orações que outros fizeram, do qual ele pode fazer. Confrontos do qual outros tiveram, que também ele pode ter. E como é que então nós podemos fazer isso? Talvez você anotou aí, né? E depois você pode usar sim, esses salmos nesses momentos. Mas deixe-me te propor o que a igreja tem feito ao longo dos anos. O livro de Salmos, corriqueiramente na vida dos cristãos, tem sido alimento pela manhã, às vezes durante a noite, como devocional. Então vamos ver, por exemplo, eles servem para meditação, aplicação na vida e então gerando uma transformação em muitas áreas da nossa vida. Nós vamos ver que ao praticarmos os salmos, eles servem como um guia para nos orientarmos, fonte de consolo e também modelo de oração. Nós vamos ver que podemos orar os salmos também. Mas eu tenho uma pergunta: se podemos fazer isso, por que então orar os salmos? Será que podemos repetir o que os salmistas oraram? Isso não é uma repetição? E é errado orar repetindo? Por que orar os salmos? Olhando para tudo isso que os salmos nos propõem, essa experiência de vida, a realidade, mesmo sendo com temas diversos, por que oramos e devemos orar os salmos? Como? Não é uma repetição, mas usar como inspiração. Vamos ver que podemos tanto usar como inspiração, mas também repetir. Não são vãs repetições. Sim. Mas por que orar? Um motivo por que orar os salmos. Nos identificamos com muitos salmos. O irmão Manuel falou que, em suma, o pecado, a maldade e a crise vem por causa de quê? Do pecado que entrou no mundo. E é verdade. Por que oramos? Porque as crises e o pecado estão no mundo, como ele falou, lembrando lá de Gênesis. Mas por que oramos? Vamos ver alguns motivos, olha aí. Para que as nossas orações sejam mais o quê? Bíblicas. É ou não é a palavra do Senhor? Para que as nossas orações sejam mais ricas. Para que as nossas orações sejam mais frequentes. E para moldar a nossa visão de mundo. Lembra que eu falei de uma visão triunfalista, da qual a gente não pode se chegar a Deus com questionamentos e com dor e lamento, só com ações de graças e olhando Deus soberano. Lembra, isso é uma visão errada de mundo. Os salmos servem para nos ensinar que podemos sim chegar diante do Senhor, sabendo que Ele é soberano, mas com sinceridade no coração, e expressando às vezes dor e lamento, angústia e tristeza, mas também momentos de alegria e de gratidão. Então ele serve para moldar a nossa visão de mundo a partir das nossas orações. Então perceba, à medida que caminharmos pelos salmos, as nossas orações vão ter salmos nela. Elas vão se tornar mais ricas, mais bíblicas. Às vezes a gente vai estar orando em determinado momento e nós vamos nos lembrar de quê? De uma experiência do salmista. E vamos dizer assim, Senhor, como aquele salmo diz. Ou às vezes quando você está em momentos de pastos verdejantes, Deus, assim como o salmista Davi, o Senhor é o meu pastor. Olha, por exemplo, o que diz o pastor, o teólogo N. White. Ele vai dizer assim: Salmos convida seus cantores, como sempre, a viver na junção de tempo e espaço e matéria. Olha o que ele vai dizer: quem eu sou, o que eu estou fazendo agora, aqui e neste corpo que Deus me deu. Esse é o questionamento dele. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e agora neste corpo que Deus me deu. O tempo de Deus e o nosso se intercalam, intersectam. O espaço de Deus e o nosso se interpõem, interligam. E de maneira ainda mais surpreendente, o próprio mundo material da criação divina é infundido, tomado e inundado com a vida, amor e glória de Deus. Bonito, né? Não, você não entendeu, pode falar. A gente fala assim bonito, fala assim, então me diz. Não, o que ele está querendo dizer é que os salmos, eles servem para abordar
todas essas questões da vida. O que eu sou, o que eu estou fazendo aqui agora e o porquê Deus me colocou aqui. Então, como ele está dizendo, ele vai inundar com amor a glória de Deus, com a vida, né? Em suma, o pastor está dizendo, o teólogo está dizendo que os salmos servem para moldar toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Então, como orar de maneira prática? 3 diferentes maneiras. Isso aí você pode praticar. Então, primeiro, literalmente, você pode abrir um salmo lá, pesquisar, Deus, hoje meu coração está quebrado, eu vou pesquisar um salmo de lamento, e eu quero orar esse salmo. E talvez alguma experiência vai se enquadrar com a sua. Então, você pode orar de maneira literalmente, ou utilizando paráfrases, e personalizando, ou tomando de maneira responsiva. Vamos ver um exemplo? Por exemplo, o Salmo 63 diz, o teu amor é melhor que a própria vida, com os meus lábios te louvarei, de maneira literal. Então você pode usar isso. O teu amor, ó Deus, é melhor que a própria vida, e com meus lábios te louvarei. Você pode usar de maneira literal, mas você pode parafrasear também. Senhor, o amor que o Senhor tem derramado diante de mim é o meu maior tesouro. Eu quero te adorar para sempre. Percebe? Você pode parafrasear. Ou ser responsivo como resposta àquilo que você está lendo. Senhor, eu não sinto o teu amor agora. Para mim o teu amor se tornou apenas uma ideia, e não algo que eu realmente valorizo no coração. Ajuda-me a apreciar e experimentar o teu amor como Davi neste salmo. Percebe? Você pode ler esse salmo e dizer, tá, Davi ama, eu não. Eu não consigo sentir o amor de Deus como Davi está sentindo. Então como é que você vai orar? Respondendo. Aqui está só um exemplo, tá? Mas você pode usar as suas palavras. Senhor, eu não sinto esse amor. O Salmo 23, por mais belo que seja, você pode orar de maneira responsiva. Senhor, eu não consigo entender que o Senhor é o meu pastor. Porque mesmo tendo o Senhor, eu não vou caminhando para partes verdejantes, tampouco a bondade e a misericórdia consigo enxergá-la me acompanhando. Percebe? Tanto de maneira literal, parafraseando, ou de maneira responsiva. Como eu falei, o Salmo 23, Senhor, Tu és o meu pastor e eu sei que não terei falta de nada, que eu realmente precisar. Portanto, dirige-me as minhas decisões, eu quero seguir os Teus passos, Senhor. Então ajuda-me a escolher o caminho que devo seguir, pois o Senhor é o meu pastor. São orações baseadas no Salmo. Ou, Senhor, eu sei que Tu és o meu pastor, mas eu me sinto tão perdido. Eu não consigo crer na promessa de que o Senhor cuidará de mim e que me guiará pelo melhor caminho. Ajuda-me a confiar em Teu caminho. Podemos utilizar os salmos como orações, mas às vezes você vai orar com confiança, ou às vezes você vai ler o salmo e dizer, eu estou longe disso aí, não consigo crer nisso aí não. Então você vai responder esse salmo, mostrando para o Senhor de fato como está o seu coração. E eu vou te dizer aqui, como você pode fazer isso? Faça um compromisso de permanecer fiel a essa prática. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Você não vai acordar desejando fazer isso. Essa é a realidade. É raros os momentos que acordamos, vou orar, vou ter um momento. É raro. Vai a dica, tá? Programe. Coloque na sua agenda. Deixe fazer parte do seu cronograma do dia. Porque se você for esperar a sua vontade, provavelmente você vai fazer um dia depois de ouvir isso aqui, 2 dias, no terceiro, hoje pode, 4 e já esquece. Então a dica é, programe, bote na agenda, deixa o celular alarmar lá e você bota lá, Deus me castigue se eu não fizer, estou brincando. Mas bota na agenda, é uma ilusão dizer, amanhã eu vou acordar e no outro dia também, não é assim a vida. Então precisamos programar, fazendo um compromisso. Utilize uma tradução que você entenda. Então tem a NVI, que é uma tradução muito boa, do qual já traduziu muitas expressões, palavras que não entendemos. Você pode utilizar a NVI, a NAA. Então utilize uma tradução que você entenda. Escute, por exemplo, músicas baseadas no Salmo, para te ajudar. Sabe o Projeto Sola? Nós cantamos aqui na igreja. O Salmo 63 já foi cantado aqui. Então tem músicas, o Salmo, eles lançaram agora Salmo 139, mas se você pesquisar no Google, coloca assim, Salmo
2 dedos de teologia. Eles têm vários salmos cantados. Não estou dizendo que você vai ouvir só salmo agora, tá? Mas é para te ajudar a pensar nos salmos. Às vezes você vai meditar no Salmo 63. Coloca lá a música do Projeto Sola e fica escutando. Isso vai te ajudar a ruminar, a pensar nos salmos. E leia mais livros sobre salmos. Quais livros? Vou te dar a dica de 3 aqui, tá? Primeiro, esse do pastor Danny Ortland. Eu tenho usado esse aqui, ó. São 150 salmos devocionais. Em 15 minutos você faz ali com a sua esposa, seu filho, rapidinho. E são muito bons. Esse daqui. Tem também o Tesouro de Davi. Então é um compilado, né, do Charles Spurgeon. Você pode utilizar ele mais para um estudo do que mais um devocional, para entender também, mas pode ser utilizado também. E tem o do pastor Timothy Keller com a sua esposa, Os Cânticos de Jesus. Então um devocional diário. Está aí dica de 3. Que você pode pegar e utilizar como prática na meditação, no devocional desses salmos. Por que então meditar? Depois que a gente viu esse panorama, por que meditar? Como eu falei, eu repito. Porque é uma prática da igreja. Ao longo dos anos, a igreja vem meditando no livro de Salmos. Vem orando no livro de Salmos, para que as nossas orações sejam mais bíblicas. Que as nossas orações sejam mais ricas. Então crie, essa é uma prática saudável e que vai te ajudar e muito, muito. Por exemplo, se você pega um livrinho como esse, que é do 1 até o 50, você vai ver e vai fazendo um por um, você vai ver que às vezes você vai estar orando e você vai lembrar do Salmo, do que ele disse. Aí você vai dizer, opa, aí você usa na oração até. Então, 3 indicações. Aí tem outros livros bons também, tá? Mas eu trouxe 3 que eu conheço. Então, uma conclusão. O livro de Salmos é um tesouro inestimável para a vida cristã. A sua riqueza teológica, sua linguagem emocional e a sua relevância prática o tornam indispensável para a jornada da fé de cada crente. Ao mergulharmos em seus ensinamentos, encontramos orientação, conforto e inspiração para viver uma vida plenamente consagrada a Deus. Então, os Salmos, como já disse Lutero, é o sumário ali da vida. E ao lermos os Salmos, como a irmã Marisa falou, muitos deles nos identificaremos, expressaremos as palavras que já foram ditas por pessoas que enfrentaram vários problemas, assim como nós enfrentamos.